aqui no palco com a nossa doutora e o Bispo Marcos. Recebam eles com muito carinho, gente, que vieram aqui conversar um pouquinho conosco hoje no Espaço Jovem Mundial, inclusive também com o apóstolo, a respeito do seguinte tema: ingratidão versus perdão. Quem nunca sofreu um momento ali de ingratidão? Quem nunca passou por isso, né? Quero aproveitar e perguntar aqui para nossa plateia: quem acha que já viveu sim? Pastora, eu já vivi um momento de ingratidão na minha vida. Quem já sofreu ingratidão alguma vez? Levanta a mão, por favor. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem já foi ingrato? Olha, por incrível que pareça, bispos jovens aqui estão abençoados hoje, estão sinceros. Mais gente levantou a mão dizendo que já foi ingrato do que já sofreu uma ingratidão. A sinceridade é uma amostra de um caráter cristão, né? Alguém que... Não sei se eu posso meter minha colher. Claro, sempre. Literalmente. Eu não posso dizer se eu posso meter minha colher nessa conversa, mas todos nós, isso é uma opinião minha, né? Já fomos ingratos, porque quando somos ingratos, a maioria das vezes é inconsciente, pelo fato de estarmos sujeitos a falhas, né? Porque somos humanos e todos também já sofremos ingratidões e a gente realmente chora, decepciona, fica triste quando alguém é ingrato conosco, mas é preciso também vigiarmos e confessarmos, pedirmos perdão, repararmos as nossas ingratidões também, tá? Exatamente. Doutora, muitas pessoas chegam ali de repente ao consultório para chorar, reclamar sobre esse tema, sobre a ingratidão? Sim, pastor, é impressionante a quantidade de pessoas marcadas, porque nós criamos expectativa com as pessoas. Nós pensamos uma pessoa e muitas vezes na convivência a gente descobre que é uma outra pessoa, né? Agora, essa fala do apóstolo é perfeita, porque todos nós estamos sujeitos a errar. Às vezes, no momento da vida, você está distraído com alguma coisa, pensando, às vezes, de uma forma mais egocêntrica, ou então não percebe a existência de uma pessoa e machuca essa pessoa. Agora, é claro, tem pessoas que fazem isso com uma frequência maior. Aí eu já entendo que falta amor. Quando você encontra uma pessoa que é ingrata com muitas pessoas, é porque ela não tem capacidade de amar, então ela é fraca. É uma pessoa que emocionalmente está frágil. Então ela sempre está pensando de forma egocêntrica, ela sempre pensa nela. Quando a gente tem uma capacidade de amar, a gente pensa no outro. Então a gente tem uma tendência a diminuir a ingratidão. Agora, lógico, não somos perfeitos e infelizmente a gente tem essa possibilidade. O que a gente tem que fazer realmente é vigiar. Interessante. Bispo, lá na geração jovem mesmo, ou no dia a dia da igreja, muitas pessoas às vezes chegam até nós para reclamar, para pedir oração, alegando que o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o marido, alguém, enfim, próximo a ela, está tratando com ingratidão, está sendo ingrato. Mas alguma vez o senhor já observou, no decorrer da história daquela pessoa, que de repente estava acontecendo o contrário? Ou que a pessoa é que estava sendo ingrata? Com toda certeza, pastor. A ingratidão geralmente quem é ingrato não percebe. Ela fica cega para as qualidades da outra pessoa e só vê os defeitos dela. Mas como na igreja nós temos o dever e o compromisso de ser a luz do mundo e o sal da terra, nós lutamos para que o amor de Cristo possa reinar em seus corações, porque a ingratidão ela gera uma doença na alma. Essa doença na alma rouba dela a felicidade de ser feliz, rouba dela a felicidade de se realizar em tudo na sua vida, porque ela se torna uma pessoa magoada, torna uma pessoa rancorosa. É aquilo que estávamos falando sobre a geração Y. A geração Y, a geração onde vivemos, é uma geração totalmente perdida dentro de si mesmo. Egoísta, materialista, e pessoas assim não valorizam o seu próximo. Jesus Cristo já veio e nos ensinou, e a igreja é a maior luz no mundo, que passamos a valorizar o próximo como a nós mesmos. Hoje, as pessoas precisam aprender a liberar perdão. Liberando o perdão, nós curamos a nossa doença interior. Perdão, pastor, é muito mais fácil falar sobre perdão do que viver o perdão. Só consegue perdoar quem teve um encontro com Deus. A gente já entra aí nessa controvérsia, né? Tem a ingratidão de um lado e tem o perdão do outro lado. Bom, eu tô meio atordoada aqui, gente, porque já subiu um cheirinho de peixe. Já tá um cheiro bom. Que tal, não tá, gente?
Meu Deus do céu, nessa hora a gente já vai ficando com vontade de partir ali para aquela cozinha. Isso é porque só começou, né? Mas eu aproveito aqui para fazer uma perguntinha pro apóstolo. O bichinho tá todo ocupado ali e a gente ainda querendo explorar. O que será que é mais fácil, gente? Plateia, para vocês, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Será? Paizinho, o que o senhor acha que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? No meu caso, é a mesma coisa, né? Eu não tenho problemas para pedir perdão. Aliás, eu faço isso ao vivo. E de vez em quando eu aborreço um funcionário, um colega de trabalho, eu peço perdão. E isso, para mim, não faz diferença, tá? Mas eu acho que para alguns, para a maioria, perdoar é mais difícil ainda. Porque às vezes a pessoa até acha que perdoou, fala que perdoou, mas na verdade... Porque tem gente que pede, por exemplo, pede perdão com facilidade, mas o problema é o coração, né? A lembrança e, enfim, desejo de vingança. E eu acho que é a mesma coisa no meu caso, né? Eu não tenho dificuldade para perdoar e não tenho dificuldade para pedir perdão, mas eu acho que isso aí não é próprio do ser humano. Eu acho que é uma coisa que as pessoas devem buscar em Deus, porque isso é dom de Deus. Perdoar é dom, tá? Imagina Jesus ali na cruz sendo zombado, né? E as pessoas sorteando ali as vestes dele e desafiando: desce daí, você não é o Cristo, você não é poderoso. E ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão está no espírito de cada um, na verdade. Está na alma da pessoa, é dom de Deus. E sem o perdão a gente não chega a lugar nenhum. Então quem quer perdoar, quem quer ter esse dom, tem que buscar. Os dons nós temos que buscar. Então é uma ocasião, né? O tema é legal porque é didático, né? Se a pessoa quer perdoar, que ela precisa perdoar. Aliás, perdoar é uma necessidade. Perdoar é uma necessidade. Aliás, a oração, desculpa, filha, é que você me chamou no assunto. Não, fica à vontade. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Tem muita gente, eu vejo o mundo fazer essa oração. Mas na oração do Pai Nosso, a gente diz para o Senhor assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Traduzindo, é basicamente isso, ó. Faz por mim o que eu faço pelas pessoas. Trata-me do jeito que eu trato as pessoas. Aí Deus vai fazer exatamente. Aí as coisas começam a dar errado. E a pessoa: pera, mas está dando tudo errado. Não, você orou assim. Você não perdoou o seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, a sua mãe, o seu colega. E você pediu para Deus fazer por você exatamente na oração do Pai Nosso o que você fizesse aos outros. Você não perdoou, Deus não vai te perdoar. É bom prestar atenção até na oração, tá? Exatamente. Espiritualmente falando, doutora, a gente sabe que a falta do perdão pode adoecer o coração. Aliás, pode não, adoece o coração. Psicologicamente falando, também acontece. Qual é o transtorno causado pela falta do perdão? A maioria das pessoas que busca ajuda porque sofreram algum tipo de ingratidão, por exemplo, casais que foram traídos, filhos que fugiram de casa ou se envolveram com drogas e magoaram seus pais, enfim, pessoas que foram enganados por amigos. As pessoas que passaram por esse momento difícil, elas acabaram se desgastando emocionalmente, porque você tem um gasto mental. Você tem uma expectativa numa pessoa e aquela pessoa, de repente, ela tem uma atitude diferente do que você passou. Então, emocionalmente, esse gasto faz com que geralmente uma pessoa que sofra tenha depressão, síndrome do pânico, entre outros fatores orgânicos. Às vezes problemas sérios orgânicos são desenvolvidos. E quando a gente fala em perdão, a gente fala em escolha, a gente fala em maturidade. Então, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Quando Deus nos possibilita perdoar, é porque nós estamos amadurecendo emocionalmente e espiritualmente. Porque as pessoas que não perdoam, gente, para vocês que de repente tem alguém aqui que está muito machucado, porque as pessoas às vezes, pastora Raquel, dizem: não, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu passei, você não sabe pelo que eu passo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: o maior prejudicado em não perdoar é a pessoa que não perdoa.
Não é o outro, é a própria pessoa. O senhor já acompanhou, bispo, o caso de alguém que não conseguia delegar o perdão e por conta disso a vida foi definhando, foi piorando, foi acarretando outros problemas? Com toda certeza. É necessário esquecer o passado para viver o futuro. Quem carrega mágoa, rancor dentro de si, carrega também lembranças amargas do passado. E se a gente não sepultar o passado, nós nunca vamos poder construir o futuro. O apóstolo colocou muito bem sobre Jesus Cristo. Eu gostaria de citar Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando estava sendo apedrejado, ele colocou-se ali de joelho, olhou para o céu, ele estava seguro da sua fé, seguro do seu chamado e seguro do seu propósito. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, Deus, não impute a eles esse pecado. Ou seja, debaixo daquelas pedradas, as suas últimas palavras foi parafraseando Jesus Cristo na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão dizia: não impute a ele esses pecados. Perdoar é um dom de Deus, não é do homem. O homem, aí onde entra o papel da igreja. Nós formamos o ensinamento espiritual, o dia a dia dessa pessoa. Fomos feitos para ser sal da terra e luz do mundo, não luz do mundo e sal da terra. Porque o sal é sabor. Muita gente quer ser luz, mas não é sal. O sal tem o poder de contagiar as pessoas do seu lado, com a sua forma de ser diferente. Quando você tem a capacidade de contagiar as pessoas ao seu lado, sendo diferente, você passa a brilhar no mundo. O apóstolo Paulo, só para terminar, ele teve um grande problema: o seu passado. O seu passado foi um passado de morte aos cristãos. Foi um passado que arrancou lágrimas de cristão. Foi um passado que matou muita gente. Quando ele foi aceito por Jesus Cristo, ele tinha que apagar aquele passado para poder viver a história que Deus tinha para ele. Sabe uma coisa interessante que a gente tem que entender, e eu acho que é uma grande confusão que as pessoas fazem, porque elas pensam: perdoar e esquecer. Não. É amnésia, né? Isso é amnésia. Eu imagino que aqui ninguém tem amnésia. Né? O mais incrível do perdão doutor, é você lembrar e você não sentir dor. Me ensinou uma coisa legal agora, é verdade isso aí. Sim. Porque esquecer realmente não esquece. Não esquece. A senhora acha que eu fico triste porque eu passei fome no passado? Claro que não. Mas eu lembro. É realmente que eu não tenho amnésia, né? Exatamente, apóstolo. É verdade isso aí. E o mais incrível é isso, apóstolo, é a gente lembrar com carinho e sem dor. Não existe mais dor. Isso é o perdão. Passou. Eu superei tudo isso. Eu estou numa nova história. E Deus abençoa. Não tenha dúvida que Deus abençoa. A cura para a ingratidão, portanto, seria o perdão. Liberação do perdão. E a liberação do perdão vem do aprender a amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, em todos os ensinamentos, o principal dele: ame o próximo como a si mesmo. Quando amamos o próximo, pastora, quando amamos a Deus, nós olhamos para o céu e trazemos Deus para dentro de nós. Isso é uma coisa. Agora, quando amamos o próximo, nós levamos esse Deus que está dentro de nós para dentro desse próximo. Então nós olhamos para ele tem defeito, mas ele tem qualidade. É isso mesmo. É gratificante. Eu agradeço aqui, então, a presença do nosso Bispo Marcos e da doutora no nosso Espaço Jovem.